Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.4, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 20, determine se a equação diferencial dada é exata. Se for, resolva. Temos x ao cubo mais y ao cubo dx mais 3xy² dy igual a zero. Bom, a equação já está aí na forma padrão da equação diferencial exata. Então, a gente pode identificar que temos essa função que acompanha o dx é uma função m de xy, e a função que acompanha o dy é um n de xy. Bom, para verificar se a equação dada é exata, eu tenho que a função m, que está juntamente com o diferencial dx, quando eu derivar ela parcialmente na variável de y, ela vai ser igual. Derivada de x ao cubo em relação a y é zero. Mais derivada de y ao cubo é 3y², ou seja, 3y² é a derivada. E aí eu vou pegar a função n de xy, que está acompanhando dy, e vou derivar ela em relação a x, ou seja, aqui n de x. Derivando em relação a x, o 3 é constante, copia, a derivada de x é 1, e o y² é constante, está multiplicando, copia, ou seja, dá 3y². Então, se a gente olhar aí, temos que as derivadas são iguais. Então, quando eu tiver dm dy igual a del n del x, portanto, a equação diferencial é dada como exata, tá? Bom, e como que eu resolvo a equação diferencial exata? A equação diferencial exata, ela tem uma resposta do tipo aí, função de xy igual a constante, certo? Então, significa que essas funções aqui, elas são derivadas parciais da função original, ou seja, del f, del x, a derivada parcial, a primeira derivada de f em relação a x, é igual à função m, que acompanha o diferencial dx, ou seja, igual a m de xy. E a derivada da função original aí em relação a y é igual à função n de xy, que é o que acompanha aí o dy. Por que que as funções cruzadas aqui, o m em relação a y seria a segunda derivada da função f, e o n em relação a x seria a segunda derivada cruzada de f. As derivadas, as segunda derivadas, né, elas sempre dão iguais quando a gente tem aí a mesma função delas. Por isso que a gente, partindo da mesma função, por isso que dá exata aí quando as derivadas são iguais. Então, resolvendo, escolhe um dos dois diferenciais para começar. Vou escolher aqui em relação a x, então vou escrever aqui o del f igual, dx vou multiplicar o m é x ao cubo mais y ao cubo, que multiplica o dx. Agora eu aplico integral de um lado, integral do outro. Integral de df vai dar o f de xy, que é o que eu estou procurando, igual a integral de x ao cubo em relação a x, x² sobre 4, mais a integral de y ao cubo é constante, copia, a integral fica x. Como eu estou integrando parcialmente em relação a x, a minha constante não pode ser uma constante simples. Então, ela tem que ser uma constante função de y. Vou chamar um h de y. Agora, eu tenho a função, né? Só falta achar esse h de y para que eu possa escrever minha resposta, que é função de xy igual a constante. Então, para achar esse h de y, a gente vai usar o n. Então, vamos derivar a função f em relação aí a y. Então, vamos pegar lá e vou fazer df, del f, del y. Derivando x² mais 4 em relação a y, só tem x, então é constante, zero. Derivada de y ao cubo, a gente tem 3y², que multiplica o x, que está constante, multiplica. Mais a derivada de h de y é h' de y. Del f, del y é igual a n, então a gente vai igualar ao n. Quem é o n aqui? É 3xy². Então,
Analisando agora essa igualdade aqui, esse termo está dos dois lados, então pode cortar. Então, nos sobra que h' de y é igual a zero, ou seja, dh dy, derivando o h em relação a y, dá zero. Então, se eu integrar a derivada de h', eu tenho a própria função. A integral da derivada é a função. E a integral de zero é uma constante que eu vou chamar de constante C1. Então, como que eu escrevo a minha resposta? A minha resposta é a função f de x. Então, a função f de x é essa aqui. Aqui, o h é uma constante C1. Como já tem a constante lá na resposta, vai ficar constante menos C1, que é constante. Então, não preciso escrever essa constante aqui. Só colocaria mais aqui, mais alguma coisa, se aqui aparecesse uma função de y. Então, a nossa resposta vai ficar x² dividido por 4, mais x que multiplica o y ao cubo, isso igual a constante. Essa é a função f de xy, aí que a gente procura. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!